Olá pessoal, continuando fazendo a resenha aí do livro do Harry Gamble sobre os livros cristãos, né? Books and Readers in the Early Church. Então vou falar a questão desses textos serem considerados como escrituras, né? Paulo, ele escreve as suas cartas para as diferentes comunidades, né, na qualidade de apóstolo, e ele recomenda que as cartas devam ser lidas na comunidade. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses 5:27, e também que essas cartas sejam lidas nas igrejas vizinhas, como acontece em 2 Coríntios 1:1, ou seja, para que sejam lidas com todos os santos em toda a Acaia, e talvez sejam intercambiadas com cartas de outras comunidades, como aparece em Colossenses 4:16. Ele diz assim: quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei também que o seja na igreja dos Laodicenses. E a carta que veio de Laodiceia, leia vocês também. Harry Gamble, ele considera que muito interessante essa passagem em Colossenses, né? Porque já é tido como uma carta deuterocanônica, Laodicenses, né? Então já seria aí começo do século II. Ele já revela que nessa época as cartas paulinas já começavam a adquirir status de escritura, porque você ter esses textos lidos nas igrejas, você já está colocando isso como status de escritura, tá? O Justino, na primeira apologia, capítulo 67, em 66.3, Justino está escrevendo aí por volta de 150, ele fala nas memórias dos apóstolos, ele não usa a palavra evangelhos, né? Então, ele coloca essas memórias dos apóstolos, esses textos, né, escritos pelos apóstolos, na mesma característica que os profetas judaicos, da escritura judaica, está no mesmo nível, e que tais textos deveriam ser lidos nas igrejas, tá? Essa questão vai ficar mais clara com Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, em Apologia 39.3, que aí sim, evangelhos, cartas paulinas, já são tratados como escritura sagrada. Estão na página 214 do Harry Gamble. Tá? Luciano de Samosata, que é um crítico do cristianismo, ele escreveu um livro, A Morte do Peregrino, em que chama a atenção dele esse apego dos cristãos à escritura, que ele diz assim: eles interpretam e explicam alguns de seus livros, e até mesmo compunham muitos deles, e eles os reverenciavam como um Deus, faziam uso deles como um legislador e como um protetor. Está na página 141. Na segunda carta de Clemente, capítulo 14.2, o autor, né, tudo indica que não é Clemente, né, é um discípulo, né, ele parece fazer uma distinção entre a escritura e os textos dos apóstolos. Ele diz assim: não acho que você ignore que a igreja viva é o corpo de Cristo. E que os livros e os apóstolos ensinam que a igreja não é do presente, mas desde o princípio. Bom, isso está na página 150 do Harry Gamble. Mas eu não concordo que ele esteja fazendo uma distinção entre escritura e livros dos apóstolos, né? Pelo menos não está tão claro aqui para mim. Aqui. O Harnack, ele observa que as cartas paulinas, ele faz uma distinção. Ele observa que nas cartas paulinas, escritas para comunidades de forte influência judaica, como, por exemplo, Gálatas, 2 Coríntios e Romanos, tá? Você está escrevendo para a comunidade judaica, Paulo frequentemente apela para as escrituras judaicas. Agora, quando ele vai escrever para as comunidades da diáspora, que o público dele é mais gentio, convertido, né? A influência judaica é menor, cartas, por exemplo, como Filipenses, 1 Tessalonicenses ou Filemão. Filemão é uma carta de uma página só, né, cara? Mas tudo bem, tá? Tudo bem. Aí vem aqui, Paulo raramente invoca as escrituras judaicas, o que levou Harnack a concluir que as escrituras judaicas não eram lidas nessas igrejas dos gentios convertidos. O Walter Bauer também avançou esse argumento
e concluiu que as escrituras judaicas não faziam parte da liturgia dessas igrejas. Bom, é uma conclusão muito, assim, precária, né, para tirar com esses dados, né? O Harry Gammon também não concorda com essa conclusão do Harnack. Ele diz que é um argumento que se baseia no silêncio, e porque nós não temos objetivamente um documento que fale quais textos eram lidos nessas liturgias. A gente já viu no vídeo anterior que nessas trocas aí de Inácio e os pais da igreja aí, se fala da leitura dos livros nas igrejas. Tá? As cartas de Paulo falam que as cartas de Paulo devem ser lidas nas igrejas. Né? Mas quando Inácio fala da leitura nas igrejas, não especifica exatamente mais ou menos que textos, que evangelhos que estão sendo lidos, né? Ele não especifica isso. Tá? Ademais, o mais provável é que os costumes da sinagoga judaica tenham influenciado a prática cristã da igreja primitiva, ainda que dentro de certa flexibilidade. Então, como havia esse costume de leitura de textos sagrados no judaísmo, é natural que os cristãos dessem continuidade a isso. Né? O Kostenberger, né, que é um livro que eu também fiz uma resenha, ele vai falar o seguinte, ele vai falar que como o judaísmo, ele é a religião do livro, né? Ele é baseado na Torá, essa leitura do livro é central na liturgia, e havia ali um pacto de Deus com os judeus, né? Na medida que Jesus surge falando de uma nova aliança, se espera também que essa nova aliança, que aí foi traduzido como testamento, né? Essa nova aliança também esteja alicerçada num texto. Então, as primeiras comunidades, elas já estavam mais ou menos prevendo que fosse surgir um novo conjunto de livros aí, para alicerçar essa nova aliança. Essa tese do Kostenberg. Então, de fato, o Novo Testamento ele foi construído aos poucos, né? Esses 27 livros não vieram de cara, eles foram aos poucos sendo construídos. Os primeiros canons, com a lista de livros sagrados, só vão começar a surgir lá no século IV. Tá? Por bom tempo, a igreja não se preocupou em fazer essas listas. Tá? Mas isso certamente é uma prática, o Harry Gammon concorda com isso, que vem do judaísmo. Então, ele discorda aí do Harnack, que se pudesse estar excluída as leituras dos textos judaicos. Não há nenhuma evidência disso. Tá? Isso é um argumento de silêncio, mas que não tem evidência. Muito obrigado, então.